7h32, de volta com Manhã no Ar. Lembrando que nós vamos até 8h30. Tem muita informação por aqui ainda, né, Adriane? E você aí de casa pode participar do programa através do nosso WhatsApp 99291-2167, 99291-2167. Anota aí, manda a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. Pode interagir com a gente que a gente está guardando o teu recadinho. A gente também tem imagens ao vivo nesse exato momento para você que ainda não saiu de casa e vai passar ali pela Alameda Cosme Ferreira. Nossa! Olha como tá parado. Haja paciência, hein? Olha só, o trânsito nesse sentido aqui é quem está indo para a Bola do Coroado. Vem da zona leste da cidade para pegar ali na Alameda Cosme Ferreira. E essa bifurcação aqui, esse encontrão, na verdade, é quem vem da Avenida das Torres. Aí junta todo mundo ali. Esse fluxo vem da Zona Norte, vem da Cidade Nova, vem do Parque 10, as pessoas que utilizam a Avenida das Torres e todo mundo enfrenta dificuldade nessa manhã agora. É preciso ter paciência para chegar até a Bola do Coroado. Adriane Diniz, da sexta-feira, só segunda e sexta-feira, eu não sei qual dos 2 dias é pior nessa área da cidade. E esse engarrafamento aqui, por exemplo, segue pela Cosme Ferreira até depois da Feira do Coroado. O motorista precisa ter uma certa paciência. Algumas pessoas contornam entrando ali pela Beira-Rio. É isso que eu ia dizer, a dica amiga para quem vai para Rodrigo Otávio, por exemplo, é entrar ali do lado da Feira do Coroado e seguir pela Beira-Rio, já sai lá na frente na Rodrigo Otávio, na frente da Universidade Federal do Amazonas. Já faz essa rotatóriazinha aqui, não pega todo esse engarrafamento na Bola. E aqui na Bola, na André Araújo, a gente percebe que o trânsito até fluindo, né? Tá de boa, né? Só não tá de boa ali na Avenida André Araújo, né? Depois que você passa da rotatória, vai ter uma lentidão no sentido centro da cidade. As alças de cima, não sei se as pessoas não sabem utilizar, ou não têm o hábito, elas sempre estão boas, né? Para quem desce para Rodrigo Otávio ou para quem vai para Alameda, sempre está muito boa. Será que o Alex consegue mostrar Efigênio Salles para a gente daí? Só girar o drone para a gente dar uma olhada, Efigênio Salles, para a tua direita, Alex. É isso, meu amigo Alex Gomes. Vou parar de chamar de amigo porque ainda está gerando ciúmes no Domingos, ó. O Domingos ainda está com ciúmes. Feia, olha só, trânsito difícil. O trânsito está parado também na Efigênio Salles, nesse trecho aí, olha, logo depois da rotatória do Coroado, da Bola do Coroado, a coisa fica... Às vezes é só até a entrada da Avenida das Torres, Adriane Diniz. Vamos ver se o drone consegue mostrar um pouco mais a extensão da Efigênio Salles aí, para a gente ter... Não é só até a entrada, não. O trânsito segue lento na Efigênio Salles neste momento. Quem está seguindo em direção ao centro... Olha só a Avenida das Torres ali, dá para ver uma outra alça ali, também está lenta, né? Quando vai chegando a Avenida Efigênio Salles também no V8. Então, quem sai da Avenida das Torres está ferrado nos dois sentidos. Até 8h30, 9 da manhã, essa saída da Avenida das Torres fica desta forma aí. Eu ia pedir para mostrar André Araújo, mas o Alex já seguiu um pouco. Ele já está dando ré, ó. Vamos ver se ele consegue voltar para a gente mostrar André Araújo. E faltou também a Rodrigo Otávio. Será que a gente consegue virar aí o drone para mostrar também para você que está saindo de casa? Por enquanto a situação está complicada. Para quem está na Alameda Cosme Ferreira, a Avenida das Torres, segue na André Araújo no sentido centro. Quem entra na Efigênio Salles, V8, todo mundo aí vai ter uma certa dificuldade. Agora sim, o nosso 360 do drone, operado pelo Alex Gomes, para mostrar outro ponto aqui do trânsito para a gente. Ao que parece, se está sendo coberto pelas árvores, a Rodrigo Otávio é a melhor rua, né? De todas essas, né, que a gente mostrou. Pelo menos aí por cima do complexo viário, a gente percebe que o trânsito está bem tranquilo. Ali na lateral embaixo também, né, na alça lateral, a gente percebe o trânsito fluindo. Parece que está tranquilo na Rodrigo Otávio. Ela é uma das vias que dá esse acesso aí à zona sul da cidade. Se o motorista não quiser seguir pela André Araújo, que me parece está bem carregada neste momento, pode utilizar a Rodrigo Otávio, então, como rota. E nas imagens do Alex Gomes, a gente percebe que pelo menos nesse início não está fluindo. Rodrigo Otávio fluindo, trânsito fluindo neste momento na Avenida Rodrigo Otávio, depois da rotatória do Coroado. Portanto, ela parece ser a melhor opção para quem segue até o centro da cidade. Melhor opção, inclusive, do que
a André Araújo neste momento. Muito obrigado, Alex Gomes, pelas imagens do drone da TV A Crítica, imagens que você acompanha ao vivo aqui pelo Manhã no Ar, e a gente deixa o motorista informado. Cosme Ferreira, trânsito carregado na chegada da Bola do Coroado, saída da Avenida das Torres, tanto para a Bola do Coroado, pela Cosme Ferreira, quanto para Efigênio Salles. Trânsito carregado na Efigênio Salles, e na André Araújo, neste momento, a Rodrigo Otávio parece ser a melhor opção. Eu continuo falando de trânsito, mas de uma situação que os passageiros do transporte coletivo enfrentam quase que diariamente. Na verdade, diariamente. É uma média de 5 assaltos todos os dias. E mais uma vez, as pessoas foram vítimas de criminosos, desta vez no ônibus da linha 640. Uma dupla armada, fez o assalto no momento em que o ônibus chegava lá no terminal da Cidade Nova. Eu vou conversar com a Juliana sobre este caso. Juliana, a polícia conseguiu pegar esses criminosos? Você tem informações sobre isso? Infelizmente não, Emanuel. A polícia não conseguiu pegar nenhum desses suspeitos, né? Nem mesmo eles foram identificados. Todas as informações que nós temos até agora é que isso aconteceu na noite dessa quinta-feira, ali próximo, né, ao terminal da Cidade Nova, que inclusive fica também nas proximidades do 6º DIP. Foram policiais, né, do 6º DIP quem fizeram a ocorrência. Então eles relataram o seguinte, que a vítima, o motoristas de ônibus, tanto o cobrador como também os passageiros, eles relataram que esses suspeitos, eles agiram com bastante violência. Eles estavam, inclusive, aí armados com 2 revólveres. Eles fugiram sem serem identificados, levando aí toda uma renda do ônibus, da corrida do ônibus, né, do cobrador, além também da renda dos passageiros que estavam ali naquele momento, também aparelhos celulares. Eles saíram levando tudo aquilo que eles podiam, né? E como eu disse, é ali bem pertinho do 6º DIP, né? A gente diz aí que são suspeitos bastante audaciosos, né? Porque tem aí uma movimentação, apesar de já ter sido de noite, mas ficava perto de uma delegacia e eles não se privam disso não. Até porque também ontem, na quinta-feira, estava acontecendo ali na Avenida Epaminondas, no centro da cidade, a Operação Catraca, né? Onde os policiais eles vão fazendo a fiscalização em todos os ônibus, né? Justamente porque ali naquela área tem bastante incidência de assaltos. Então, na mesma hora praticamente que estava acontecendo a Operação Catraca, em outra localidade da cidade, né? No bairro Cidade Nova, estava também acontecendo esse assalto, viu, Emanuel? Ok, Juliana, muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você. E agora a gente fala sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro a Manaus. Conforme a gente adiantou ontem, o primeiro compromisso dele foi a entrega de medalhas a estudantes de uma escola militar. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou no aeroporto Ponta Pelada, na base aérea. Depois, seguiu de helicóptero e fez um sobrevoo pela cidade, acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do governador do Amazonas, Wilson Lima. O primeiro evento da agenda foi em um colégio da Polícia Militar, que teve 4 alunos que se destacaram na Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, que ocorreu semana passada no Japão. Foram 3 medalhas de bronze e uma de prata. Nós levamos uma responsabilidade enorme para o Japão. Não estávamos somente indo para fazer uma competição, uma prova. Era bem mais do que aquilo. O comandante da Polícia Militar do Amazonas destacou o trabalho da PM integrado à educação. E dizer que a Polícia Militar não é uma polícia de rua, é uma polícia que está integrada à educação, integrada, e demonstrar para o mundo que aqui no Amazonas nós temos pessoas, temos crianças, adolescentes e pessoas capazes de conquistar esses feitos. O presidente também recebeu um quadro feito por um dos alunos e o governador Wilson Lima destacou o desempenho dos estudantes. Mas nós estamos falando também da formação do caráter desses cidadãos. O presidente parabenizou os estudantes e voltou a falar das promessas de campanha. O que eu prometi? Paz para o Brasil, democracia, liberdade e prosperidade. E tenho certeza que como a função que eu cumpro no momento é uma missão de Deus, nós faremos um Brasil muito melhor para vocês e vocês farão um Brasil também muito melhor para os filhos de vocês que virão.
Na entrevista coletiva, Bolsonaro respondeu a vários questionamentos. Um deles foi sobre o ataque de hackers que foram presos recentemente pela Polícia Federal. Estou um pouco preocupado se, porventura, algo vazar aqui do meu telefone aqui. Não vou encontrar nada que comprometa, por exemplo, o que estamos tratando com outros chefes de Estado, tocante à Venezuela, as questões estratégicas para o Brasil. Isso é conversado pessoalmente no nosso gabinete. Após a cerimônia no Colégio da Polícia Militar, o presidente seguiu para a sede da SUFRAMA, onde participou da primeira reunião do ano do Conselho de Administração da Zona Franca de Manaus. Bolsonaro veio acompanhado de Paulo Guedes, que é o ministro da Economia. E durante a reunião, o presidente garantiu recursos para a BR-319, ainda bem, né? O que a gente estava esperando há muito tempo. Além disso, o ministro da Economia disse que a Zona Franca de Manaus não será afetada pela reforma tributária. Jair Bolsonaro chegou à superintendência da Zona Franca de Manaus com quase 2 horas de atraso. Foi o primeiro presidente em 10 anos a participar de uma reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA. O presidente assinou 2 decretos, um que prevê atividades de desenvolvimento de pesquisas na Amazônia e outro sobre o serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal em frequência modulada. No discurso, destacou que o mundo sempre esteve de olho na Amazônia e que o governo está disposto a fazer parceria com empresas que queiram explorar as riquezas da região, principalmente minério. Aqui na foz do Rio Madeira, nós temos uma área riquíssima para potássio e vale a pena aqui. Nós não podemos viver apenas de commodities. Eu falo em parcerias que quero agregar valor àquilo que nós temos. Bolsonaro também defendeu a legalização do garimpo no Brasil. Orientei também o nosso ministro Almirante Bento, de modo que promova uma legislação, passando pelo parlamento, obviamente, onde nós queremos legalizar, sim, o garimpo no Brasil. Essa é a primeira reunião do CAIS do ano. O encontro, que acontece a cada 2 meses, foi desmarcado 2 vezes e demorou a acontecer pela falta de definição do Conselho, que é escolhido pelo presidente. Mais de 80 projetos foram analisados, com previsão de gerar mais de 3.400 postos de trabalho. Juntos, os projetos somam mais de 600 milhões em investimento. Uma das falas mais aguardadas na reunião era a do ministro da Economia, Paulo Guedes. Depois de protagonizar polêmicas criticando os incentivos fiscais concedidos à Zona Franca, ele foi nomeado por Jair Bolsonaro como presidente do CAIS. Aqui, o discurso foi outro. Ele defendeu que com inteligência é possível gerar riquezas para desenvolver a região. Não vamos derrubar nada que é bom para o Brasil. Nós temos que construir alternativas melhores para todas as regiões do Brasil. Mas não podemos derrubar o que existe. Nós temos que preservar o que existe, estimular o que existe e imaginar futuros diferentes e melhores. Guedes também foi questionado sobre como fica a situação da Zona Franca se uma reforma tributária for aprovada. Alguém disse o seguinte: bom, mas então como é que vai ser? Como é que fica a Zona Franca de Manaus? E aí eu perguntei o seguinte: você quer que o Brasil não faça uma reforma tributária por causa disso? Ou você quer que a gente atenda a região da Zona Franca, mas que isso não impeça uma reforma tributária que seja importante para o Brasil? Se vocês olharem isso de uma forma construtiva, como a bancada do Norte olha e conversa conosco, não tem problema nenhum. Além da manutenção do modelo Zona Franca de Manaus, a repavimentação do trecho do meio da BR-319 foi um dos assuntos da reunião. O presidente da República garantiu que o único entrave são as licenças ambientais e que, mesmo com baixo orçamento, ele acredita que a rodovia vai ser asfaltada. Nós estamos dando sinalização concreta que vamos buscar atendê-los, porque há interesse nacional nisso. Já são 2 boas notícias e notícias que, de fato, preocupavam a todos nós aqui do Amazonas, viu? E ontem à noite o presidente Jair Bolsonaro comentou a vinda dele aqui a Manaus durante a transmissão que ele faz todas as quintas-feiras nas redes sociais do próprio presidente. Ele disse que já tem recursos para as obras na 319.
uma importante rodovia que liga ali com Porto Velho, Rondônia, a nossa região, o nosso estado do Amazonas ali, tá? Também em março de 76. E é uma reivindicação antiga, porque esse asfalto, com o tempo, já foi embora, não existe mais, está uma estrada praticamente intransitável, e através do nosso ministro aí, o Tarcísio, da infraestrutura, ele já reservou recurso para, ainda no corrente ano, começar o asfaltamento da mesma. Major, temos alguns problemas, alguns trechos com licenciamento ambiental, perfeito, que o nosso ministro Ricardo Salles está conduzindo a contento essa questão. Tenho certeza que todos nós ganharemos com a implementação dessas obras aí lá na região amazônica lá. E agora chegou o momento de a gente ir direto para a redação do Jornal A Crítica. Aqui para conversar com a gente é o Dante Graça. Olá, Dante, muito bom dia. Olá, Adriane, bom dia, Manuel também. Muito bom dia, Dante. É chique, o Dante tem vinheta, tem tudo, né? O Dante é importante. Gente importante, né, mulher? Olha só, Dante, hoje a gente vai voltar a falar da história dos vazamentos, né, da Intercept, que divulgou conversas que teriam sido tidas pelo então ministro e Sérgio Moro e também procuradores. E esse caso chegou ao Congresso Nacional, chegou também para a investigação da Justiça e agora a Justiça confirmou que deve extinguir, deve apagar, destruir todas essas informações que foram coletadas de maneira ilegal, né? Através de hackers. Exato, Adriane. Essa informação a respeito da destruição dos arquivos, né, das conversas que foram reveladas, que foram obtidas pelos hackers, aí, pelas pessoas que supostamente teriam sido as responsáveis pelas invasões dos celulares de autoridades, essa revelação de que elas seriam destruídas foi feita pelo Sérgio Moro ontem numa conversa com o presidente do STJ, João Otávio Noronha, que depois reportou essa conversa à reportagem da Folha. Né? E essa declaração do Sérgio Moro ela foi vista com muitas críticas por muita gente, né? Porque, afinal, ele é ministro da Justiça, ele não é o presidente do inquérito, ele não é delegado, ele não é juiz. E cabe essa decisão a respeito de destruição de provas, porque esse conteúdo que foi apreendido é prova de um crime, né? Se houve um crime de invasão ao celular de uma pessoa, seja ela uma autoridade, seja ela uma pessoa comum, um cidadão comum, tem um crime ali, um crime de invasão. E essa destruição dessas provas que ele comunicou, depois a própria Polícia Federal foi lá e emitiu uma nota dizendo que não é bem assim, que esse material será preservado e só será destruído caso algum juiz do caso, né, no avançar das investigações, decida por isso. Né? Muitos juristas foram ouvidos ontem, essa informação repercutiu muito e teve muita crítica em cima do ministro, até porque ele é uma parte envolvida, né? Ele foi alguém que teve suas mensagens, teve seu celular invadido, então ele foi muito criticado por essa declaração. Ele, inclusive, se posicionou a respeito disso no Twitter durante a madrugada já. Ele afirmou lá que apenas estava comunicando às pessoas de que elas foram vítimas de hackers, disse que não tinha nenhuma lista, nenhum acesso privilegiado a esse conteúdo das investigações, mas causa estranheza também ele ter esse acesso, porque se ele sabe quem são as pessoas invadidas, ele está tendo informações a respeito de uma investigação que está correndo em sigilo, né? Então a gente tem que acompanhar e ver como é que vai ficar esse cenário. Tem muita coisa para acontecer. A Polícia Federal está mantendo uma postura um pouco mais cautelosa em relação a isso. As investigações estão no começo, né? Foram 4 presos suspeitos de hackear os celulares de mais de 1.000 autoridades. A gente não consegue imaginar como que consegue ter acesso a esses números. A gente aqui, às vezes, precisa falar com um deputado, com um senador, com um ministro. Não consegue, Não né? consegue telefone, não consegue assessoria, não consegue nada. Causa uma estranheza saber como é que esse pessoal conseguiu ter acesso a 1.000 telefones, né, de autoridades, de ministros do STJ, do STF, ministros mesmo de Estado, parlamentares, enfim, causa... É uma situação que, pelo menos a mim, Dante, e eu não sei, de repente você pode pensar diferente, mas para mim, eu acredito que isso coloca em xeque, inclusive, a segurança nacional. Porque nós estamos falando do ministro da Justiça,
Nós estamos falando... Outro dia, o ministro da Economia, sim, também houve suspeita de que o celular dele foi hackeado. E eu não estou discutindo... O presidente do Brasil, inclusive, né? A PF disse que ele também foi... Exatamente. Eu imagino se uma situação dessa ocorre em outro país. Num país como os Estados Unidos, por exemplo. Se uma situação dessa ocorre nos Estados Unidos. Houve vazamento, né? O Edward Snowden está aí, o próprio dono lá do Intercept publicou essa reportagem, trouxe a público informações que foram tidas como espionagem pelo governo americano. Mas eu imagino que o conteúdo desse material apreendido pela Polícia Federal deva ter, sim, esse destino que é a destruição. Mas enquanto é prova de um processo, essa destruição só deve ocorrer quando o processo for terminado, for concluído. Qualquer destruição agora prejudica toda a investigação que tá começando ainda, né? Tira a materialidade do crime, inclusive. Exato. Se você investiga, se você destrói isso agora, você está prejudicando não só a defesa das pessoas que não vão ter como se defender nesse caso, e é uma garantia constitucional a defesa, mas você está prejudicando principalmente as pessoas que teriam sido vítimas dessas invasões, né? Porque tem um conteúdo ali, a gente não sabe tudo que tem, se invadiram, a gente está falando do Intercept, se invadiram 1000 celulares e a gente teve 12 matérias até agora do Intercept, então você imagina o quanto tem de conteúdo aí, quanto de coisa tem aí, como que vão investigar a segurança desses aplicativos, né, desses conteúdos. O próprio Telegram, quando começou a ter essa discussão em cima das invasões, fez brincadeiras ali nas redes sociais, dizendo que pagava milhões para quem quebrasse o sigilo dele. E a gente precisa dessas respostas. Assim, você falou em segurança nacional, precisa também essas autoridades tratarem esses assuntos mais sérios de uma maneira mais um restrita, pouco mais cautelosa, né? Mais segura. E tem aí dois lados, né? A questão da materialidade, né? Um lado é você conseguir destruir essas provas todas e aí não tem um crime. Se você destrói a prova, não tem um crime e aí não dá para responsabilizar quem foi o hacker, né? Quem conseguiu esse vazamento. Por um outro lado, tem a questão de que o ministro, no caso, o Sérgio Moro, que hoje é ministro e pede a destruição, o caso dele específico, ele quer que destrua as conversas que foram publicadas porque o expõe de uma forma pejorativa, uma forma ruim. E é isso que ele não quer que seja validado. Como não existe processo na justiça, normalmente o que acontece é isso. Uma escuta ilegal, ela é destruída mesmo, não é validada, a não ser que essa escuta seja utilizada para benefício de réu. Exato. Quem poderia se beneficiar? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Exato. Mas é importante, nesse ponto que você frisou, Adriane, quando ele foi lá no Congresso Nacional, quando ele prestou todos aqueles esclarecimentos aos parlamentares, ele chegou a sugerir para o Intercept, né, falando do Intercept, tragam as conversas aqui para elas serem analisadas, tragam as autoridades, levem as autoridades, vamos periciá-las. Agora ele as tem e fala em destruição, né? Então é esquisito. E uma comissão mista lá no Congresso vai investigar justamente o vazamento dessas conversas. Pode ser que muitos dos próprios parlamentares tenham sido grampeados, né, tenham sido ouvidos nesses vazamentos aí. Tem a conversa entre eles mesmos. Será que eles estão preocupados? Com certeza. Eu acho que está todo mundo preocupado. Até quem não está no meio desses 1000 já fica preocupado de saber que, de repente, as conversas que achavam que eram sigilosas não são tão sigilosas assim, né? E agora o presidente do Congresso, do Senado, já informou que vai montar uma comissão para investigar tudo isso. Sim, o Davi Alcolumbre deu essa informação ontem, também não sei se ele está nervoso ou não, isso aí a gente vai descobrir ao longo das ações, mas assim, ele comentou que essa análise vai ser feita no escopo da comissão parlamentar mista que trata das fake news, né? Essa comissão ela deve ser instalada agora, ela deve, na volta do recesso, deve ter 15 representantes da Câmara e 15 representantes do Senado, por se tratar de uma comissão mista. E ele defendeu, argumentou, né, nesse posicionamento que ele fez ontem, que a invasão de celulares, de conteúdos de autoridades, ajuda a disseminar notícias falsas. Então, por isso, elas seriam analisadas no escopo dessa CPMI, que já está prevista, já vem sendo conversada aí desde maio, abril, maio, e eles devem tratar desses assuntos nessa questão. A gente precisa entender como que vai andar primeiro o inquérito policial, né, que é uma coisa que transcorre, né, a parte do Congresso, para depois ver de que maneira o Congresso pode, de fato, esclarecer alguma coisa em relação a isso, né? Para não ser uma coisa meramente politiqueira, né? A gente tem que entender
até onde eles vão conseguir tratar isso, o que eles vão conseguir trazer de novo, se eles têm essa preocupação de trazer algo novo ou se é de fato só uma preocupação com eles mesmo, né? Só se livrar, né? Exatamente. Já que invadiram tanta gente, vai saber se eles não foram vítimas disso também. Até porque a impressão que eu tenho em relação à fake news, esse processo da fake news, essa tramitação da fake news no Congresso Nacional, para mim, me parece algo que está fora da pauta, né? Me parece aquela coisa, o jabuti na árvore, como se costuma dizer, né? Em relação às ações dos políticos. Agora, o que demonstra justamente o interesse dos parlamentares, mas eu acho que em relação a nós todos, a população, esse é um assunto que interessa bastante, porque a gente tem a conversa de autoridades sendo quebradas aí de uma maneira ampla, né? Mais de 1000 autoridades e autoridades do primeiro escalão. No outro aspecto, a gente tem conversas que revelam relação inapropriada entre o Judiciário e o Ministério Público. Na outra ponta, a gente tem condenados por crimes comprovados, condenados em primeira instância, em segunda instância de forma colegiada e condenações mantidas, inclusive nas instâncias superiores, condenações que podem estar em risco por conta dessas revelações. Ou seja, é uma situação que deixa todos nós apreensivos, porque a gente não sabe onde isso vai parar. Se um preso desse for liberado, os outros têm direito de ser liberados também. Se um juiz desse tem a conduta realmente reprovada, outros também vão ter. Se essas divulgações de conteúdo continuarem, o que pode ser tratado em termos sigilosos entre as autoridades brasileiras hoje, né? Tudo que a justiça decide gera jurisprudência, né? Tudo, então, assim, nada acaba ali, nenhum fato vai morrer ali. Então é preciso ter muito cuidado e é preciso ter muita sobriedade, até que é uma coisa que está em falta hoje na sociedade, na política, enfim, que é para separar essas coisas, entender que essas coisas, por mais que elas se unam, seja um emaranhado muito grande de coisas aí, elas precisam ser analisadas separadamente. Existe uma invasão, vamos apurar, vamos investigar a invasão. Existe uma relação promíscua ali entre poderes que não deveria ser, ela gera algum crime? Se ela gera, vamos investigar isso. Tem um outro julgamento ali que está afetado por conta disso, vamos analisar isso. Mas não pode pegar tudo e jogar para um lado da torcida, ou pegar tudo e jogar para o outro lado da torcida, né? A gente precisa ter sobriedade, porque tem coisa muito séria mesmo em jogo aí. O que falta aí é bom senso, né? Muito obrigada, Dante, pelas informações. Até agora que parece, se é com os outros, é real. Se é comigo, é fake news. Tá meio que nessa onda, nesse momento, e a gente vai continuar acompanhando esses desdobramentos. Muito obrigada, Dante, por sua participação mais uma vez. Um ótimo fim de semana para você. Obrigado, bom fim de semana a todos. E por aqui a gente vai fazer uma pausa para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes aí da partida entre Manaus, que acabou perdendo, né? Depois de ter a derrota, de ter a vitória, se classificar para a Série C, acabou perdendo no jogo da Copa Verde. Corta aqui pra gente, por favor, rapidão. É porque o teu lugar é aí, a volta, né? Exatamente. Então... a gente está se acostumando nessa interação. Aqui com o negócio do estúdio. Mas olha, a gente vai pro intervalo e além da goleada aí que infelizmente o Manaus sofreu, a gente vai também trazer um assunto sobre o Dia dos Avós. Vai relembrar essas figuras tão essenciais na vida de todo mundo, hein? Hoje é o Dia dos Avós, eu não sabia, fiquei sabendo hoje. Inclusive, manda a sua foto aí com a sua vozinha, manda na nossa rede social, manda no nosso WhatsApp, 992912167. Aproveita para fazer homenagem às suas vovós. Não tem mais avós, mas se você tem, aproveita e faz isso. Homenageia, tenho certeza que sua avó vai adorar aparecer aqui no programa, né? Com certeza. Com uma mensagem do netinho, da netinha querida. É só mandar mensagem para o 992912167. Tem meia hora de programa ainda, dá tempo, hein? Manda lá.